Fala galerinha do 8º ano, aqui é o professor Billy de arte do Colégio Ateneu e vamos para a nossa 11ª aula. Pessoal, vamos começar o caderno 3, tá? A arte existe sem memória? Aí a gente está vendo aí, a gente está vendo uma foto, na página 4 aí, em página 5, uma foto de 1880. Essa foto é da ponte em Santos, São Paulo Highway, de Mark Ferris, tá? É uma ponte de 1880 aqui no Brasil. Lembrando que o Mark Ferris, ele foi um fotógrafo brasileiro de origem francesa, tá? Ele atuou aí durante o Império e as primeiras décadas da República aqui no Brasil. Mais precisamente aí entre os anos de 1860 e 1922, tendo construído aí um dos mais importantes legados visuais sobre o Brasil nesse período, tá? Ele faleceu aí com 78 anos. Bom, aí ficam 3 perguntinhas. Como é possível perceber a relação entre a arte e a história? Existe uma relação, a arte e a história? Com certeza, né? A arte pode nos apresentar a realidade como nesta fotografia? Claro, né? De acordo com a sua importância histórica, é evidente que uma foto pode se tornar uma obra de arte. De que maneira a arte pode preservar a memória histórica? Dessa maneira, né? Uma das formas, né? Em fotografia é uma das formas. Pessoal, o lugar da memória nas artes. Ó, para vocês terem uma ideia, a gente está vendo aí uma gravura de Jean-Baptiste Debré, tá? Que nasceu em 1768, morto em 1848, chama Ataque de Cavaleiros Goiacouros, tá? Ataque de Cavaleiros Goiacouros. E lembrando que Goiacouros ou Goiacurus, né? O termo Goiacurus remete aos grupos indígenas cujas línguas pertencem à família de Goiacuru, né? Eles eram muito famosos por serem uma tribo guerreira que se utilizavam de cavalos para as caçadas e os ataques, né? E eles migraram para o território brasileiro, né? Eles não são originários do Brasil, mas migraram para o Brasil, na região dos estados ali, fixaram na região do estado do Mato Grosso do Sul e Goiás, fugindo da colonização, na época, na região norte do Paraguai, tá? Que eles são originários da região norte do Paraguai, tá bom? E Guá, palavra Guaiacuru, né? Guá, interessante, é uma partícula que significa gente, habitante, nativo. Ai, quer dizer malvado, falso, traidor. E Curu, que significa sarna, portanto Icuru significa cheio de sarnas ou com pele suja, né? Porque essa denominação Guaiacuru era utilizada originalmente pelos nativos da etnia Guarani para se referir a esse grupo étnico rival que habitava ali à margem ocidental do curso médio do rio Paraguai, entre a foz ali, tá? Bom, só para vocês terem uma ideia dessa imagem aí, né? E do que se trata. A gente vai falar sobre o Jean-Baptiste Debré mais para frente. Acompanhe a leitura comigo. A memória é um bem fundamental para a civilização. Por meio dela, pode-se conhecer a trajetória de uma população e a história de uma nação. Neste momento, deve-se perguntar:
A arte relaciona-se com esse assunto? Sim. A arte é responsável por concretizar e eternizar o tempo desses acontecimentos quando associada a uma conscientização patrimonial. Tá? Muitos monumentos, pinturas, documentos, fotografias e canções são registros de acontecimentos cotidianos que, devido à sua importância, são destacados dos demais. Estudaremos nessa unidade alguns exemplos desses pedaços da história, documentados por obras de arte e canções que estão preservados até os dias de hoje pela conservação patrimonial, museológica e outras ações similares. Como podemos nos lembrar do passado? Quais recursos você usa? Nesse capítulo, vamos abordar o lugar da memória nas artes visuais. Veremos que as artes exercem um papel fundamental no registro de fatos ocorridos na história, por meio da existência de determinados trabalhos voltados para essa documentação do cotidiano. Podemos vislumbrar muitos dos costumes, do contexto e da cultura de determinado período histórico. Observaremos ainda como um patrimônio histórico conserva e preserva esses recursos de diversas épocas até o nosso momento presente. Por exemplo, um desses registros é essa gravura aí, que é uma vista do Rio de Janeiro, tomada nas proximidades da Igreja da Glória. É uma vista, né? Ali perto da Igreja da Glória, de Johann Moritz Rugendas, que foi feita aí entre 1827 e 1835. Né? Lembrando que essa igreja existe até hoje, tá? A igreja de Nossa Senhora da Glória do Outeiro, ou também chamada de Imperial Igreja de Nossa Senhora da Glória do Outeiro, ou mais conhecida simplesmente como Igreja da Glória, que ergue-se aí no alto do Outeiro da Glória, né? Que é um bairro ali da zona sul do Rio de Janeiro, no bairro da Glória, na cidade do Rio de Janeiro, né? É considerado uma das joias da arquitetura colonial do Brasil colônia, e um dos mais característicos monumentos da cidade. Tá? Data aí a sua localização elevada, dada a sua localização elevada, é facilmente visível de todo o aterro do Flamengo ali, tá? Que foi ali uns aterros sucessivos ali na Baía de Guanabara, tá? Que é muito linda. Essa construção aí foi feita em 1714, entre 1714 e 1730, para vocês terem uma ideia. Uma gracinha a igreja. E essa vista aí é justamente a vista ali da igreja, tá? Bom, a memória, os grandes feitos históricos, o academicismo e a fotografia no Brasil Império. O academicismo é o estudo acadêmico das artes, tá? Que a gente vai ver. A gente pode ver a imagem do casamento de Dom Pedro I e a Dona Amélia, de Jean-Baptiste Debré, feita em 1829, né? 1829. E que realmente foi um amor à primeira vista, né? Entre Dom Pedro I e a famosa Amélia Augusta, que foi a segunda esposa, né, do imperador brasileiro, que deu um jeito que deu um jeito e tanto no marido, né, quanto na corte. Não, porque assim, a Amélia, a princesa, né, que é consorte aí do nosso imperador, ela, quando veio para cá, ela veio com 17 anos. Ela chegou no Brasil, no Rio de Janeiro, com 17 anos. Veio que meio que predestinada a casar com ele mesmo. Ele não a conhecia. Enfim, já era muito
muito de uma nobreza muito grande, né? Ela neta de imperatriz, da imperatriz Josefina. Ele já tinha sido casado em segundas núpcias com Napoleão Bonaparte. E aí havia acabado de cruzar o mundo, né, em uma fragata para encontrar o seu marido aqui, o imperador que até então era viúvo, né, o Dom Pedro I, né? E aconteceu esse encontro em 16 de outubro de 1829. Aí o Pedro, ele era muito famoso por, enfim, casos inumeráveis, né? Era bastante mulherengo aí, vamos dizer assim. E ele tinha uma amante, né, muito conhecida, que era a Domitila de Castro Canto e Melo, a famosa Marquesa de Santos. E ele mandou ela embora e ficou lá esperando a sua noiva chegar, né? Então, ele ficou abismado quando ela chegou, com a sua beleza, realmente ela era muito bonita, e topou o casamento aí, graças ao esforço do embaixador brasileiro, que foi para a França, né? O Visconde de Pedra Branca, ele que fez esse meio campo aí, e trouxe essa menina para cá, e para casar com o nosso imperador, que realmente ela deu um jeito, né? Ela deu um jeito aí. Foi uma grande, enfim, foi um grande evento aqui no Brasil, né? E a cidade ficou toda enfeitada, né? Tiros de artilharia, iluminação especial, requintes de sinos e arcos triunfais saudaram, né? O cortejo do casamento com as suas carruagens até a Capela Imperial. Foi um grande evento, sim. E a Amélia, né? Ela adotou o costume que vinha da época, né? Do consulado francês de Napoleão, né? O vestido casamento longo, branco, acompanhado de véu, de renda. Muito bonito, né? Enfim, e apesar da juventude, ela mudou a vida de Dom Pedro, viu? E de toda a corte. Quando chegou aqui no Paço Imperial em São Cristóvão, ela impressionou-se, ela ficou muito chateada com a desordem que reinava ali, né? Era um caos ali, e ela tratou logo de disciplinar o palácio todo, com toques de etiqueta cerimonial, estabelecendo horários, enfim, transformou o francês em língua dominante ali. Então ela colocou o seu momento ali, né? E ela até inspirou o refinamento nos serviços, né? E no vestuário. E ela inspirou com sua juventude e beleza a chamada Ordem da Rosa, que é uma condecoração criada pelo Dom Pedro em sua homenagem com a legenda Amor e Fidelidade. Então, e ela teve ao lado dele, né? Em todos os momentos mais difíceis, no trauma da abdicação, né? Na luta contra seu cunhado Miguel em Portugal, até o seu leito de morte, né? Isso em 1834 em Lisboa, tá? E aí ela ficou viúva aos 22 anos e ela jamais se casou outra vez, tá? É muito bonita a história. Mas enfim, só para contextualizar esse quadro aí que a gente viu. Então a vinda da família real para o Brasil, devido à invasão francesa em Portugal, no século XIX, trouxe não apenas toda a estrutura da corte portuguesa para o país, mas também as extensões culturais que viriam a fundar a primeira escola de artistas brasileiros. Então, a pioneira Academia Imperial de Belas Artes no Rio de Janeiro. Ela foi inaugurada em 1826, teve grande importância na construção da memória histórica brasileira, na preservação principalmente. Em seus primórdios, a escola trouxe artistas de outros países, principalmente os franceses. Então, como a gente pode ver aí, o pintor francês Jean-Baptiste Debré, como a gente pôde ver, né, aquela imagem lá do quadro do casamento, né, de Dom Pedro I com Amélia. O Debré foi um dos principais artistas que integraram
a denominada Missão Artística Francesa. Isto é, uma expedição de artistas que veio para o Brasil, isso em 1817, amparada por Dom João VI, tá? Que havia elevado o Brasil à condição de Reino Unido em 1808. E aqui ele residia, né, Dom João VI. Então, assim como os outros artistas que apostaram aqui, Debré, Jean-Baptiste Debré, contribuiu para o desenvolvimento das belas artes no Brasil e também soube construir uma interpretação bastante rica da vida nos trópicos do século XIX, aí que vai de 1801 até 1900, como a gente pode ver nesse belíssimo quadro aí, chamado Negra Tatuada Vendendo Caju, né, de Jean-Baptiste Debré, em 1827, que era um momento ali, né, do cotidiano brasileiro desta época, né? Então a pintura era a forma de registro mais comum e simples, utilizada pelos países imperiais para informar a respeito de suas colônias. Foram registradas inúmeras populações, fauna e flora nativas, além dos costumes dos colonos e dos povos escravizados. Devido a essas anotações dos artistas e a sua conservação até os dias de hoje, podemos reconstituir e atestar fatos históricos de períodos correspondentes. Lembrando que naquela época ainda não existia fotografia, então um registro realista dessas imagens era muito importante. Você sabia? Um dos primeiros viajantes que visitou o Brasil, registrando seus nativos e sua paisagem, foi o alemão Hans Staden, no século XVI, vai de 1501 até 1600. Seu relato, duas viagens ao Brasil, permeado por diversas ilustrações, apesar de dotado do ponto de vista moral de sua época, né, foi um marco em relação à expansão do conhecimento europeu sobre os aspectos naturais do território recém-colonizado por Portugal, que era o Brasil. Então, a técnica utilizada, contudo, não era a pintura, mas a xilogravura, que é aquela gravura quando se talha na madeira e vira como se fosse um carimbo, né? Em que a matriz em madeira recebe o desenho escavado para posterior impressão em papel. Como a gente pode ver, uma xilogravura aí, chamado Dois Chefes Tupinambás, com os corpos adornados por plumas, de Hans Staden, feita em 1557. Lembrando que o termo Tupinambá ele pode ser usado de duas formas, né? Pode ser designado aos povos indígenas brasileiros, que por volta aí do século XVI habitavam duas regiões da costa brasileira. A primeira ia desde a margem direita ali do Rio São Francisco até o Recôncavo Baiano, tá? Que é uma região geográfica localizada em torno ali da Baía de Todos os Santos, abrangendo não só o litoral, mas também toda a região do interior circundante à Bahia. E a segunda ia do Cabo de São Tomé, tá? No atual estado do Rio de Janeiro, tá? Que é também conhecido como Farol de São Tomé, ou Praia do Farol, ou simplesmente Farol, que é uma península, né? Uma entradinha ali no mar, ali, em Campos de Goytacazes, no estado do Rio de Janeiro, né? Até São Sebastião, que hoje, no caso, São Sebastião é um município do estado de São Paulo, né? Que hoje é hoje o estado de São Paulo, que a gente mora, né? Então, esse segundo grupo também era denominado de Tamoio. Tamoio, que são os povos indígenas ou agrupamentos de povos indígenas no tronco linguístico do Tupi,
né? Ao todo, ambos os grupos compunham-se de 100 mil indivíduos, 100 mil indígenas. E eram a nação indígena mais conhecida em toda a costa brasileira pelos navegadores europeus aí do século XVI. Tá? Bom, só para vocês entenderem aí um pouquinho dessa xilogravura. Dois pintores brasileiros premiados pela Academia Imperial de Belas Artes destacaram-se ao registrar feitos históricos marcantes no Brasil. Eram eles Victor Meirelles, nascido em 1832, morto em 1903, e Pedro Américo, nascido em 1843, morto em 1905. Estes e os demais artistas academistas, quer dizer, que estudaram na Academia de Belas Artes, possuíam uma influência neoclássica, quer dizer, um novo clássico, né, em suas obras. Então, as pinturas, por exemplo, a Abolição da Escravatura, que é uma pintura feita em 1888, de Meirelles, e também a pintura Grito do Ipiranga, ou Independência ou Morte, também feita em 1888, de Pedro Américo, são exemplos de importantes telas que recriam momentos decisivos da história brasileira. Bom, a gente pode ver primeiro aí uma pintura chamada Abolição da Escravatura, de Victor Meirelles, tá? Feita em 1888. Lembrando que o Victor Meirelles também foi pintor, também foi professor brasileiro, além de pintor. Tá? Ele teve origem humilde, tá? Mas o seu talento ele foi logo reconhecido, e sendo admitido como um aluno da Academia Imperial de Belas Artes, especializou-se no gênero de pintura histórica. E aí, quando ele ganhou o prêmio de viagem ao exterior da academia, ele passou por vários anos em aperfeiçoamento na Europa. Lá pintou sua obra mais conhecida, que é a Primeira Missa no Brasil, né? Você já deve ter visto esse quadro. Aí, quando ele voltou para o Brasil, ele tornou-se um dos pintores preferidos de Dom Pedro II, tá? E inserindo-se aí no programa de mecenato do monarca, que mecenato quando é um incentivo, um patrocínio dos artistas e literatos, né? mais amplamente de atividades artísticas culturais naquela época, e aliando-se à sua proposta de renovação da imagem do Brasil através da criação de símbolos visuais de sua história. Tá? Depois ele até tornou-se professor da academia, enfim, ele formou aí uma grande geração de grandes pintores. Tá? Bom, então, esse foi o Victor Meirelles, né? E o Pedro Américo, aí nós estamos vendo o Grito do Ipiranga, ou Independência ou Morte, feito em 1888, grande Pedro Américo, né? Que também foi um pintor que nasceu em Areia, um município brasileiro aí do estado da Paraíba, tá? Ele morreu em Florença, aí com seus 62 anos, né? E foi, além disso, de pintor, ele foi romancista, foi poeta, foi cientista, foi teórico de arte, foi ensaísta que cria obras de reflexão, obras literárias de reflexão, tá? Exposta de maneira pessoal, né? Ou subjetiva, tá? Ele foi filósofo, político e professor, tá? Mas ele é mais lembrado como um dos mais importantes pintores acadêmicos do Brasil, tá? Deixando aí obras, enfim, de impacto nacional incrível. Grande Pedro Américo de Figueiredo e Melo. Bom, então, diferentemente da pintura, a fotografia dava seus primeiros passos, e durante esse período houve diversas capturas fotográficas que apresentavam o contexto brasileiro no século XIX, de 1801 a 1900. Por exemplo, o carioca Mark Ferris, como a gente já viu lá no início, né?
ele documentou ostensivamente, quer dizer, de forma bem intensiva, a capital imperial, tá, do Rio de Janeiro e seus arredores. Ele foi fotógrafo da Comissão Geológica do Brasil, Império, testemunhando aí por meio de fotos cenas cotidianas das ferrovias em expansão na época e da modernização de maneira mais ampla, né? Por exemplo, a gente pode ver uma foto aí dele, que foi a inauguração do túnel com a presença do imperador e comitiva de Mark Ferres, isso em 1882, tá? Aqui no Brasil. Bom, mas não foi só ele, outros nomes importantes da fotografia do século XIX são os brasileiros Augusto Malta, e também o Militão Augusto de Azevedo, o francês Victor Frond, o açoriano José Cristiano Júnior. Então, nos trabalhos desses fotógrafos, podemos atestar a paisagem brasileira, os grandes eventos realizados e a rotina, o estilo de vida de parte da população, né? A gente pode ver, por exemplo, aí, ó, essa foto de 1880, que chama Lavagem de Ouro, de Mark Ferres, né? E aqui o grande viaduto da Grota Funda. Já essa foto aí já é de Militão Augusto de Azevedo, cerca aí de 1864. Essa foto, tá? Temos também aqui Escravizados de Cristiano Júnior. Essa foto aí, essas duas fotos foram feitas entre 1864 e 1866. E temos essa outra foto que é que chama Cozinha na Roça, de Victor Frond, isso aí de 1859. Tá? É uma foto aí no Brasil. Chega a ser artística, né? De tão interessante. Bom, vamos agora. Monumentos, conceito, história e patrimônio. A gente está vendo aí a foto do Coliseu, em Roma, na Itália. Essa foto é de 2019. Tá? Lembrando aí, para quem não sabe, que o Coliseu é também conhecido como um anfiteatro flaviano. O anfiteatro é maior que o teatro. Tá? Teatro até 10 mil lugares. Anfiteatro, você pode pôr aí mais de 50 mil lugares, é um anfiteatro. Então a gente pode dizer que um estádio de futebol é um anfiteatro, tá? E o Coliseu inspirou a construção dos estádios de futebol. Mas, enfim, o Coliseu é um anfiteatro oval, tá? Oval, apesar de parecer redondo, ele é oval, localizado aí no centro da cidade de Roma, tá? Que é a capital da Itália, né? Ele foi construído com tijolos, porque os romanos que inventaram o cimento, tá? Então ele foi construído com tijolos, revestido de argamassa também, cimento e areia, e originalmente cobertos, enfim. E é o maior anfiteatro já construído, tá? E a construção começou sob o governo do imperador Vespasiano, tá? Que foi imperador romano aí, na primeira dinastia flaviana. Isso aí em 72 anos depois de Cristo. Tá? E só foi concluído 8 anos depois, no ano 80 depois de Cristo, sob o regime já do seu herdeiro, o imperador Tito, tá? Um outro imperador romano aí, que foi o filho mais velho do Vespasiano, tá? Enfim. E o Coliseu, ele poderia abrigar aí até 50 mil, 80 mil espectadores, né? Uma audiência aí, média de cerca de 65 mil pessoas. E é um edifício usado para combates de gladiadores, que eram os escravos na época, né? Que na Roma Antiga, eles lutavam com outras pessoas, ou animais, ou às vezes até a morte, para simplesmente entreter
o público romano. Tá? Era um entretenimento deles, uma diversão. Tá? Enfim, eles também tinham simulações de batalhas marítimas, tá? Um curto período de tempo, né? Enfim, caças de animais selvagens, tinham também execuções, encenações de batalha, famosos dramas baseados na mitologia clássica, tá? Enfim, aí o prédio deixou de ser usado para entretenimento na era medieval, tá? E mais tarde foi usado aí para fins de habitação, oficinas, sede de algumas ordens religiosas, né? Enfim, um santuário cristão. Enfim, hoje ele é, lógico, né, um monumento foi feito informalmente como uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Tá? Bom, só para vocês terem uma ideia. Bom, então o que é um monumento? Certamente você já se deparou com um na sua cidade. Aqui em Rio Preto tem vários monumentos, tem a Swift, tem o Palácio das Águas, né? Tem ali o Mercadão, enfim. Então essas estruturas simbólicas, que podem ser de natureza e de ordens diversas, como edificações, obeliscos, arcos, marcos, instalações e esculturas, são recursos marcantes para perpetuar a memória de alguma personalidade ou de um acontecimento de relevância para a história humana no espaço público. Usamos marcadores de páginas em livros para que não nos percamos na nossa leitura e para não nos perdermos na trilha da história. Contamos com os monumentos em nossas cidades. Vamos conhecer mais detalhes sobre isso a seguir. Por exemplo, essa esfinge e a pirâmide atrás de Khafre, que eram monumentos da civilização egípcia antiga, que datam de cerca de 3.000 anos antes de Cristo. A gente pode ver aqui a esfinge, né, que é esse monumento aí na frente da pirâmide, era considerado na época um ser mitológico, tá? Representado em geral com o corpo de leão, mas o rosto humano. Então esse ser, vamos dizer assim, ele esteve presente em diferentes culturas da antiguidade, tá? Então essas esfinges, as esfinges mais conhecidas são a egípcia e a grega. Por exemplo, a esfinge egípcia mais conhecida é a grande esfinge de Gizé, tá? Bom, algumas edificações. Sim, tem a pirâmide Khafre, né? Só para você ter uma ideia, Khafre foi o rei, né? O rei Khafre, que foi o terceiro faraó da quarta dinastia. Dinastia é um conjunto de pessoas que herdam um império, né? Da quarta dinastia durante o antigo império do Egito, por volta aí de 2450 anos antes de Cristo, tá? Grande faraó. Bom, então algumas edificações monumentais foram consideradas símbolos históricos pela beleza e pela complexidade de sua arquitetura. Alguns exemplos são, por exemplo, as grandes pirâmides do Egito, que compunham as necrópolis de grandes dimensões. As pirâmides eram necrópolis, né? Necrópole é como se fosse uma cidade mortuária, onde colocam os mortos, erguida para homenagear grandes líderes. Atualmente equivale, no caso, pensando, são os cemitérios de hoje, tá? Então, as pirâmides eram como se fossem necrópolis, assim, como se fossem túmulos, podemos dizer assim, né? Onde colocava-se os faraós. O Pártenon, em Atenas, que é um dos templos mais marcantes da arquitetura grega antiga, tá? Lembrando que o Pártenon, ou chamado também de Partenon, né?
enfim. É um templo. Um templo é um local de devoção à deusa grega Atena, tá? Atena, que era a deusa da sabedoria, da estratégia em batalha, a deusa das artes, da justiça e da habilidade. Então ele foi construído no século V antes de Cristo, quer dizer, 500 anos antes de Cristo nascer, na localização que chama Acrópole de Atenas, né? Que é, enfim, é um local ali que é comumente conhecido como Acrópole, né? Que é uma colina rochosa ali, tá? Um plano aí de 150 metros mais ou menos, por iniciativa de Péricles, né? Grande Péricles, que é um influente estadista e orador, enfim, da Grécia Antiga, né? Um dos principais líderes democráticos de Atenas, né? Que é a maior personalidade política do século V a.C., tá? Foi um governante da cidade, enfim, projetado pelos arquitetos Calícrates, um grande arquiteto aí desse século V a.C., ele projetou o Párteno em Atenas e vários outros. O Ictinos também era outro arquiteto, projetou grandes conjuntos, né, juntamente com o Párteno, né, na Grécia, e decorado com a sua maior parte pela oficina do escultor Fídias, né, um grande, célebre escultor da Grécia Antiga, tá? Enfim, e grande Párteno. E também um misterioso monumento Stonehenge, na Inglaterra, né? Grande Stonehenge, que até hoje, né, chama a atenção, que é uma estrutura interessante, composta aí de forma circular, né? Enfim, é formada por círculos concêntricos de pedras que chegam a ter 5 metros de altura, né? E pesar quase 50 toneladas cada pedra. Localizada ali no condado da Inglaterra, ali na Wiltshire, né? Enfim, chama muita atenção. Várias teorias a respeito de sua construção, enfim, várias lendas, mitos, enfim. Stonehenge. E o Coliseu, como a gente já viu em Roma, entre muitos outros. Você sabia? Transmitido como uma herança ou legado, o patrimônio cultural remete à riqueza simbólica e tecnológica desenvolvida pelas sociedades. Tá? Então a riqueza cultural pode ser também tecnológica. Ele diz respeito aos conjuntos de conhecimentos e realizações de uma comunidade, acumulados ao longo de sua história, que lhe conferem os traços de sua identidade. A partir do patrimônio, nos tornamos únicos. Por outro lado, a diversidade cultural por si só pode ser considerada um dos maiores patrimônios da humanidade. No Brasil, por exemplo, cabe à Secretaria Especial da Cultura do Ministério da Cidadania, por meio do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPAM, proteger o patrimônio local, tão único quanto diverso, além de preservar o patrimônio cultural brasileiro, fortalecendo identidades. O IPAM ainda garante o direito à memória e contribui para o desenvolvimento socioeconômico do país. Bom, a gente pode ver a foto do Párteno, né, na Acrópole de Atenas, 2017, uma construção do século mais ou menos 6 antes de Cristo. Ali tem alguns visitantes, né? É 2017 essa foto, então bem atual. As pessoas estão visitando ali o Párteno.
E nós temos aí também Stonehenge. O Stonehenge na Inglaterra, essa foto é de 2018. A construção data aí de cerca de 3.000 anos antes de Cristo. 3.000 anos antes de Cristo. Bom, os imperadores e toda sorte de nobres e pessoas ligadas ao poder foram os responsáveis por encomendar monumentos para eternizar seus triunfos de guerra, seus grandes impérios e reinados e outras realizações. Contudo, essas iniciativas não ficaram restritas apenas a um passado distante. Ao longo de muitos anos, essa prática permaneceu na intenção de impedir o esquecimento de um fato, de uma vitória ou de um líder. Então, o exército do poder está intimamente ligado à construção de imensos monumentos, os quais exigem, na maioria das vezes, muitos recursos. Além de templos e edificações que perduram, esses fatos, outras formas características dos monumentos são os obeliscos e arcos. Os obeliscos são estruturas verticais, geralmente de base quadrangular e ponta piramidal, foram muito utilizados no Antigo Egito, mas seu uso ainda é vigente em diversos lugares do mundo. Os arcos, por sua vez, estão bastante presentes nas cidades europeias, marcando as conquistas militares dos países. A estrutura forma uma espécie de portal comemorativo, sob a qual os vitoriosos passariam por debaixo do arco. Um dos arcos mais famosos é o Arco do Triunfo, na cidade de Paris, construído pelo imperador Napoleão Bonaparte no século XIX. Está aí a foto do Arco do Triunfo. Essa é uma foto de 2019, tá? Lembrando só que Napoleão Bonaparte foi um estadista e líder militar francês que ganhou destaque durante a Revolução Francesa. Tá? Durante a Revolução Francesa, foi um período aí de 1789 a 1799 de intensa agitação política e social na França, que teve um impacto duradouro na história do país e mais amplamente em todo o continente europeu. Tá? Foi um estadista, como eu já falei, liderou várias campanhas militares de sucesso durante as guerras revolucionárias francesas, tá? Que foram conflitos, enfim, logo após aí a Revolução Francesa. Teve de um lado a Primeira República Francesa contra o Reino Unido, a Áustria, a Prússia, diversas outras monarquias, enfim. Foi imperador dos franceses, chamado Napoleão I, com esse nome, de 1804 até 1814, e brevemente em 1815 também, durante os chamados 100 dias, os famosos 100 dias, que marca o período do retorno do imperador francês Napoleão I ao poder após sua fuga do exílio na ilha de Elba. Tá? Enfim, Napoleão ele dominou os assuntos europeus e globais por mais de uma década, aí, enquanto liderava a França contra uma série de coalizões nas guerras napoleônicas. Tá? Só para você ter uma ideia da importância. E esse Arco do Triunfo que ele mandou fazer, é um movimento localizado lá bem na cidade de Paris, construído em comemoração às vitórias militares dele, ao qual ele ordenou a sua construção em 1806, inaugurando só em 1836. Tá? Enfim, a monumental obra tem gravados os nomes de 128 batalhas e 558 generais
tá? Tá gravado ali nesse monumento, na sua base. E também situa-se ali o túmulo do soldado desconhecido, de 1920, mas na verdade é um nome patriótico, né, enfim, para honrar os soldados que morreram em tempo de guerra e sem que os seus corpos tenham sido identificados, né? É como se fosse uma homenagem. E, enfim, maravilhoso esse Arco do Triunfo, tá? Bom, zoom. Já o obelisco, a gente está vendo aí uma foto de um obelisco inacabado de Aswan, no Egito, em 2019. Lembrando que o obelisco é um monumento arquitetônico comemorativo, como se fosse o Arco de Triunfo, que é típico e criado, no caso, durante o Antigo Egito, tá? Só que, é lógico, existe no mundo todo. Então, os antigos egípcios utilizavam os obeliscos como marcos de homenagem, principalmente em adoração a Ra, que era o deus, né, o deus do sol na mitologia egípcia. Tá? Então, esse monumento também era sinônimo também de proteção e defesa no Antigo Egito. Tá? Então, aí a gente vê uma foto do obelisco inacabado na cidade de Aswan, no Egito, né? E essa foto é de 2019. Então o obelisco inacabado de Aswan, no Egito, proporciona um incrível olhar para os métodos de construção desses monumentos na antiguidade. Permaneceu inacabado possivelmente devido a uma rachadura visível em sua estrutura. Teria medido aí cerca de 42 metros, se finalizado, né? E estima-se que pesa aí cerca de 1.200 toneladas. Tá? Acredita-se que tenha sido encomendado no período do faraó Hatshepsut durante a 18ª dinastia, há mais de 3.500 anos. Tá, outro monumento também é a escultura, né? A escultura é uma outra forma de monumento muito usual. No Brasil temos diversos monumentos desse tipo, representando geralmente a imagem de alguma figura marcante para o local no qual estão instalados, né? Nesse caso, o poeta mineiro Carlos Drummond de Andrade, nascido em 1902, morto em 1987, foi homenageado em 2002 no Rio de Janeiro, cidade em que residiu pelo centenário de seu nascimento. A gente vê uma foto aí da escultura, chamada Monumento a Carlos Drummond de Andrade. Essa foto é de 2007 e as pessoas podem sentar ali do lado dele, bater um papinho com ele, né, tirar foto, enfim. Bom, só para lembrar, Carlos Drummond de Andrade nasceu em Itabira, tá, que é uma cidadezinha do interior de Minas Gerais, tá? Faleceu no Rio de Janeiro. Tá? Ele faleceu com 84 anos. Tá? E é considerado por muitos o mais influente poeta brasileiro do século XX. Então, Drummond foi um dos principais poetas da segunda geração do modernismo brasileiro, embora sua obra não se restrinja a formas e temáticas de movimentos específicos, né? Os temas das suas obras são vastos e empreendem desde questões existenciais, como o sentido da vida e da morte, passando por questões cotidianas, do dia a dia das pessoas, familiares e políticas, como a utopia socialista, dialogando sempre com correntes tradicionais e contemporâneas de sua época, as características formais e estilísticas de sua obra também são vastas, destacando-se por vezes o dialeto mineiro, tá? Que é o sotaque mineiro, né? Já que ele é da região
desse estado, né? Estado de Minas Gerais. Você sabia? O monumento a Washington é o maior obelisco do mundo, medindo cerca de 170 metros. Ele foi erguido em homenagem ao presidente estadunidense, que é dos Estados Unidos, George Washington, que nasceu em 1732 e morto em 1799. Tá aí, ó, a foto do monumento. E o Washington, Washington, né? Na cidade de Washington, né? Nos Estados Unidos, essa foto é de 2018. Tá? Bom, monumentos pré-colombianos agora. Antes de Colombo chegar à América Latina, antes dos espanhóis chegarem aqui. Então, antes dos europeus cruzarem o Oceano Atlântico para colonizar as terras americanas, havia diversas populações espalhadas pelo nosso continente. Algumas delas deixaram um legado significativo, outras desapareceram completamente. A gente está vendo uma foto aí de Machu Picchu, que é a cidade arqueológica Inca no Peru, no país Peru. Bom, a cidade de Machu Picchu, no Peru, é um dos monumentos incas que sobreviveram à conquista espanhola. Os incas ocuparam a América Andina, a região dos Andes, né? Nos territórios dos atuais Peru, Bolívia, Equador, indo até Colômbia, Chile e Argentina, a Cordilheira dos Andes, né? Onde nasce ali o rio Amazonas. Outra civilização que já não existe mais foi a Azteca, que reinou no século XIV, que vai aí de 1301 até 1400, no território que atualmente corresponde à capital do México. Já os aztecas é mais para cima, lá no México. Por fim, uma das mais importantes do continente foi a civilização Maia, que ocupou a península Yucatán, na América Central agora. Os maias ficam mais na América Central. Tá? Os aztecas mais no México e os incas mais aqui, pertinho da gente, na América do Sul. Então, os maias na América Central em aproximadamente 1800 antes de Cristo. Por exemplo, a gente pode ver uma vista panorâmica da cidade de Teotihuacan, no México, em 2007. Tá? Lembrando que no México é os aztecas, né? Aqui já existiam construções de pirâmides, também como no Egito, apesar deles não terem contato. Bom, a arte asteca era fundamentalmente uma arte a serviço do Estado. Uma linguagem usada pela sociedade para transmitir sua visão de mundo, reforçando sua própria identidade. Com um marcado componente político, a arte asteca era expressa por meio da música e da literatura, mas também por meio da arquitetura e da escultura, usando meios variados, como instrumentos musicais, pedra, cerâmica e papel. A gente pode ver aí, ó, uma escultura de uma máscara asteca em mosaico, pedacinhos, né, formando a imagem, de turquesa, tá? Com óleos de madrepérola, que são pedras nobres aí, né? Feito, esse Cezinho é aproximadamente 1400, 1521 foi feita essa máscara aí, tá? Bom, só para a gente entender, os incas, assim como havia acontecido com os astecas, né, tiveram sua decadência precipitada com a chegada dos espanhóis. Quando os espanhóis chegaram, as terras dos incas encontraram um império dividido entre os dois filhos de Huayna Capac, o último Sapa Inca,
que havia morrido por volta de 1525, 1527. Seus filhos, o Ascar e Atahualpa, disputavam entre si a sucessão do poder e por isso travaram uma guerra que enfraqueceu ainda mais o império, né? Os historiadores registraram, por exemplo, o acontecimento de uma grande batalha em Quito, que levou ao aprisionamento de Huáscar. O conquistador espanhol Francisco Pizarro aproveitou-se dessa divisão dos Incas e realizou a conquista do império. O domínio dos espanhóis na região prosseguiu de maneira frágil por algumas décadas e enfrentou diversas rebeliões. Então não foi fácil essa ocupação. A ocupação dos territórios incas pelos espanhóis levou à colonização daquela região, correspondente ao atual Peru, e ao surgimento do vice-reino do Peru. Bom, pessoal, por hoje é só. Obrigado pela atenção. Anotem as dúvidas, por favor. Leve para a gente discutir essas dúvidas em sala de aula, tá bom? Valeu, forte abraço, beijo. Tchau!